Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai começar a falar de cônicas. Serão 3 vídeos, um sobre elipse, um sobre hipérbole e outro sobre parábola. Nessa primeira parte falaremos sobre elipse, beleza? Então pega seu caderno e bora pro vídeo. Então vamos lá. Cônicas. Por que cônicas recebe esse nome, galera? A ideia de cônicas vem porque vem de cortes de cone. Então, por exemplo, olha só. Eu tenho aqui 2 cones diametralmente opostos. Não se preocupe com esse cone aqui de cima, se preocupe com esse aqui de baixo. Perceba que a gente traçou um plano, só que inclinado. Quando você pega um cone e traça um plano reto, paralelo à base, você forma um círculo. A circunferência que a gente estudou é uma cônica, mas a gente acaba não colocando ela nesse pacote. Agora, se esse plano não for paralelo à base, for um pouquinho mais inclinado, a gente forma uma figura que está em vermelho. Essa figura, gente, é a elipse. Beleza? E já vou introduzir as outras cônicas. Se a gente fizer um plano, como está sendo passado aí, verticalmente nessa figura, ela forma essa curva aqui, essas duas curvas. E o nome disso é hipérbole. E se a gente traçar um plano inclinado, só que pegando aqui ó, a base dessa figura, forma uma parábola. Isso não é tão necessário você saber detalhes desses cortes, você tem que saber que eles existem e que formam as cônicas, que elas foram formadas a partir destes cortes. Você tem que saber apenas visualizar isso. A gente vai trabalhar isso mesmo dentro do plano cartesiano. Beleza? E a primeira parte da nossa série vai ser sobre elipse, gente. Então, você vai ver que em todas as cônicas eu vou trazer uma definição feia, coisas feias em termos de definição, mas na prática, na hora de fazer exercício, é bem de boa. Então, ó, definição de elipse. Dado 2 pontos, F1 e F2, de um plano alfa, e a distância entre eles, 2C. Denomina-se elipse o lugar geométrico dos pontos do plano alfa, cuja soma das distâncias a F1 e F2 é constante e igual a 2A, sendo 2A maior do que 2C. Olha que coisa feia, gente. O que ele está falando? Olha só. Eu marquei aqui 2 pontos, F1 e F2. A gente chama esses pontos de foco, a gente vai definir bonitinho já já. E a elipse é formada por todos esses pontos P, de modo que a distância de F1 até P, somada com a distância de F2 até P, é sempre a mesma, que a gente chama de 2A. Então, essa soma dá sempre 2A. Então, por exemplo, se eu marco aqui um outro ponto, P2, a distância de F1 até P2, mais a distância de F2 até P2. Essa distância dá sempre 2A, que é a mesma distância vermelha ali, 2A. E qualquer ponto que eu faça, todos os pontos que a soma das distâncias desse ponto para os focos forem sempre a mesma, a gente chama de elipse. Então, se eu tenho aqui um P3, a distância daqui para cá, somado com a distância daqui para cá, é sempre a mesma, que é sempre 2A. Essa é a definição básica de elipse, ok? E vamos definir algumas coisinhas aí de elipse. Então, marcamos aqui ó, alguns pontos importantes. F1 e F2. O que são F1 e F2? Vamos anotar aqui. F1 e F2 são os focos. A gente tem também aqui ó, A1, A2, B1 e B2. O que são esses pontos? A1, A2, B1, B2, A1, A2, B1, B2 são os vértices. Beleza? Mas você também pode encontrar aí em alguns livros falando que B1 e B2 são os polos da sua elipse. Beleza? Então, temos aí os principais aspectos, ok? Bem, vamos definir algumas outras coisas aqui. Se você observar aqui, a gente tem esse tamanho que vai de A1 até A2, que eu estou marcando aqui de verde. Beleza? Esse A1 até esse A2. Esse A1, A2, a gente chama isso de eixo maior. A1, A2, que é igual a 2A, a gente chama isso de eixo maior. E a distância entre B1 e B2, que é igual a 2B, a gente chama de eixo menor.
Então tá aqui, ó. Essa distância aqui, de B1 até B2, a gente chama de eixo menor. Tudo bem, gente? E o que é esse 2C? Esse 2C, que é a distância entre os focos, a gente chama de distância focal. Então, F1, F2, a gente chama de distância focal. Note, gente, que é 2C porque, por exemplo, a gente tem aqui o centro e você tem um pedaço para cá, que é C, e um pedaço para cá, que é C, para chegar nos focos. Né? Se você observar aqui, eu tenho um pedaço para cá, que é B, e um pedaço para cá, que é B, sempre comparando com esse centro aí da nossa elipse. Né? E aí você tem esse tamanho para cá, né? Que mede A, e esse tamanho para cá, que mede A. E quais relações que eu tenho entre essas letras A, B e C? A primeira que a gente pode falar é a excentricidade. Então a gente fala que a excentricidade de uma elipse, que a gente usa a letra E, é a razão entre a medida C e o tamanho A. Isso é a excentricidade de uma elipse, é a primeira relação que a gente pode ter entre essas letrinhas. Beleza? Excentricidade. Note, gente, que o C ele é sempre menor do que o A. Então, a excentricidade ela vai ser sempre um número entre 0 e 1. Tudo bem? A gente tem uma outra relação aqui que é muito importante, que é a relação pitagórica. A gente tem o seguinte, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que você usa muito em questões de prova quando elas aparecem. Apesar de cônicas não ser uma matéria que cai muito em prova, quando aparece eles gostam de usar essa noção aqui dessa relação pitagórica. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por quê? Vamos tentar visualizar aqui rapidamente. Olha só, vamos reforçar esse ponto aqui em cima B. Ok? A gente tem aqui, como nós já pintamos, esse tamanho B e esse tamanho C. Eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Agora, se eu fechar isso aqui, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é a distância de um foco até um ponto na elipse. Se eu fechar aqui, é a distância do outro foco até a elipse. Só que como isso é 2A e eu tenho aqui B e C, aqui tem que ser A e aqui tem que ser A. Então vamos olhar só um desses lados. Perceba, eu tenho aqui em cima um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo onde os catetos são B e C e a hipotenusa é A. Então a gente usa aí o teorema de Pitágoras. Ou seja, se eu souber o eixo maior e o eixo menor, eu consigo descobrir a distância focal, eu consigo descobrir o C, e se eu tiver 2C eu tenho a distância focal. Logo, eu consigo descobrir onde estão os focos da minha elipse. Então, essas aí são coisinhas importantes que a gente precisa saber sobre a elipse. São essas definições. O que são os focos, o que são os vértices, eixo maior, eixo menor, distância focal, excentricidade e essa relação pitagórica. Beleza? Vamos falar agora sobre as equações da elipse. E eu quero falar primeiro das equações da elipse que tem o centro na origem. E a gente vai partir do centro na origem para poder falar do resto do estudo. E eu vou usar esse mesmo raciocínio tanto em hipérbole quanto em parábola. Beleza? Então, a elipse, gente, ela pode estar de duas maneiras. Ela pode estar assim, né, deitada, ou ela pode estar em pé. Beleza? Ela estando deitada, a gente tem aqui o seguinte. A gente tem aqui o eixo maior, então aqui mede A, aqui mede menos A. E eu tenho aqui o eixo menor, aqui mede B, aqui mede menos B. E onde estão os focos dela? Os focos dela estão aqui. Eu tenho menos C e eu tenho C. Se eu tenho uma elipse nesse formato, gente, a equação dela fica assim, ó. Lembrando, eu estou falando sobre elipses onde o centro está na origem, tá, gente? Que fique bem claro. Centro na origem. Depois a gente vai fazer outras que o centro não está na origem. A equação dela fica assim, ó. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Isso acontece quando a gente tem a elipse deitada.
Perceba, por quê? Porque o eixo maior está com o eixo x e o eixo menor está com o eixo y. Então, perceba, o eixo maior com o eixo x ele está aqui embaixo do eixo x. O eixo menor com o eixo y está aqui com o eixo y. Então, essa é a equação quando ela está no centro, beleza? E o eixo maior dela está alinhado com o eixo x. Ela está o eixo maior no eixo x. Note que quando isso acontece, gente, quais são as coordenadas dos focos? Eu vou falar que o foco 1 tem coordenadas menos 6, 0, que está em cima do eixo x e não subiu nem desceu, e o foco 2 tem coordenadas 6, 0. Agora, o que acontece quando a nossa elipse está em pé? Note que o eixo maior está aqui, ó. Ele está assim, na vertical. Então, aqui é A, aqui é menos A. A gente tem, então, que esse aqui é o eixo menor, aqui é B, aqui é menos B. E onde vão estar os focos dela? Os focos dela vão estar aqui, ó, C e menos C. E como que vai ficar essa equação? Perceba que agora o eixo maior ele está com o eixo Y. Então, o A ao quadrado vai estar embaixo do Y. O eixo menor está com o eixo X. Então, B ao quadrado vai ficar com o eixo X. Então, eu vou colocar assim, ó. A equação fica x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Ok? E o foco? Como é que vai ficar o foco? Vamos botar aqui, ó. O foco 1, ele vai estar aqui no eixo y. Então, o x é 0. Vou falar que o primeiro foco é o negativo. E o foco 2, o x continua sendo 0 e o c positivo. É onde estão os focos, né, gente? Apesar de eu não colocar aqui para a imagem não ficar poluída, ó, aqui é foco 1, aqui é foco 2, aqui é foco 1, aqui é foco 2. Então, essas são as equações da elipse, caso o centro dessa elipse esteja onde? Na origem. Vamos fazer aqui 2 exercíciozinhos sobre isso. Então, os exercícios já estão aqui. Olha só, gente, vamos olhar para cá. Olha, o maior número está embaixo do x. Então, esse cara aqui é o a quadrado. E o menor número está embaixo do y. Então, esse aqui é o b quadrado. Então, agora é só a gente fazer conta. A gente sabe que o a ao quadrado igual a 25. Então, a igual a 5. A gente sabe que o b ao quadrado igual a 9. Então, b igual a 3. A gente está pegando sempre só os valores positivos. E como é que a gente vai descobrir o c? A gente sabe que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, 25 é igual a 9 mais c ao quadrado. 16 igual a c ao quadrado. Então, quanto que vai ser o c? O c vai ser 4. Então, ó, perceba que a gente já sabe o a, que é 5, o b, que é 3, e o c, que é 4. Ou seja, o eixo maior vale 10, que é o dobro do A, o eixo menor vale 6, que é o dobro do B, e a distância focal vale 4, que é 2 vezes o C. Então a gente já tem todas essas informações. E como é que ficaria essa elipse aí, gente, se a gente fosse desenhar ela no plano cartesiano? Eu não sou um bom desenhista, mas eu vou tentar colocar aqui um rabisquinho dela. Como é que ficaria essa elipse no plano cartesiano? Ó, o eixo maior está embaixo do X. Então ela é aquela daquela elipse que fica mais deitadinha, né? Ela não fica em pé, ela fica deitada. Nossa senhora, coisa horrível. Então ela seria uma elipse, sei lá, mais ou menos assim, apesar do desenho estar bem ruim, né? Vou fazer de novo. Tá, agora está melhor, né? Observe, onde é que vão estar aí as coordenadas? Perceba o seguinte, ó, aqui eu tenho o A. Aqui é o menos A. Aqui em cima eu tenho B. Aqui é o menos B, que é o eixo menor. Beleza? Então vamos substituir aí pelos valores. Quem é o A? O A vai ser... Então, gente, como o A é 5, aqui é 5, aqui é menos 5. Como o B é 3, a gente tem que aqui em cima é 3 e aqui é menos 3. E aonde estão os focos? Os focos estão aqui, ó, menos 4
e 4. Tudo bem? Então, temos todas as informações aí dessa elipse que a gente precisa saber. Se você precisar saber a distância focal, é a distância desse ponto até, até aqui, que é 8. Você precisa saber o eixo maior, é a distância desse menos 5 até o 5, que é 10. Você quer saber o eixo menor, é a distância do menos 3 até o 3, que é 6. Então você tem todas as informações da sua elipse, e essa é uma elipse que está no centro, né? O centro dela está na origem do plano cartesiano. Agora observa essa segunda equação que a gente colocou aqui. O que aconteceu com essa segunda equação? Ela não está naquele formatinho sobre alguma coisa, né? Porque a gente sempre coloca x ao quadrado sobre alguma coisa, mais y ao quadrado sobre alguma coisa, igual a 1. Essa não está. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que manipular. E eu vou manipular essa equação. De que maneira? Eu vou pegar essa equação aqui e vou dividir ela toda por 100. Para ficar com 1 do lado de cá. Perceba que se eu dividir por 100 essa equação inteira, aqui vai ficar 1. Então, eu estou pegando cada termo dessa equação e dividindo por 100. Fazendo essa divisão, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter o seguinte. 25 sobre 100, né, vai ficar x ao quadrado sobre 4, mais y ao quadrado sobre 25, igual a 1. E agora ficou fácil, né, gente? Observe, eu tenho aqui ó, que o maior número está embaixo do y. Então, esse cara é o a quadrado. O menor número está embaixo do x. Então, esse aqui é o b quadrado. E o que a gente vai ter? A gente vai ter que a ao quadrado igual a 25, então a igual a 5, b ao quadrado igual a 4, então b igual a 2. A gente tem essas informações. Como é que a gente vai achar o c? A gente sabe que a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, então 25 igual a 4 mais c quadrado, 21 igual a c quadrado, c igual a raiz quadrada de 21. Beleza? Então a gente tem aí A, B e C. Vamos destacar aqui novamente. Então, ó, a gente tem aqui A, B e C. Então, preciso do eixo maior, 10, que é 2A. Preciso do eixo menor, 4, que é 2B. Preciso da distância focal, 2 raiz de 21, que é 2C. Beleza? Então, agora vamos fazer aí um desenho. Gente, como o eixo maior está aí embaixo do y, significa o quê? Significa que essa vai ser uma elipse que está mais em pé, né? Então, vamos tentar fazer o desenho dela aqui. Então, tá aí mais ou menos o desenho. O eixo maior, gente, está onde? O eixo maior está aqui, né? Está na vertical. Então, aqui é A, aqui é menos A. Só que a gente sabe os valores de A. Os valores de A são 5. Então, aqui é 5, aqui é menos 5. Aonde é que estão os eixos menores? Então, aqui, né? O eixo menor, né? Aqui é B, aqui é menos B. Mas qual o valor de B que a gente já sabe? 2. Então, menos 2 e mais 2. E aonde vão estar os focos? Os focos vão estar aqui em cima do eixo Y. Então, aqui vai estar um foco, aqui vai estar outro, né? C e menos C. Só que o foco é raiz de 21. Então, a gente tem aqui raiz de 21 e menos raiz de 21. Então, tá aí ó, o desenho da elipse. Beleza? E quando o centro não estiver na origem, o que a gente vai fazer? Então, agora a gente vai falar do centro fora da origem. Então, olha só. Perceba, ó. Note que, por exemplo, essa parábola aqui, essa elipse aqui, ela está com o centro aqui, nesse ponto aqui. Ó. Isso aqui é o y do centro, que eu vou chamar de y0. Isso aqui é o x do centro, que eu vou chamar de y0. Qual vai ser a diferença da equação? A equação, essa que eu coloquei deitada, né? Então o eixo maior está com o eixo x. Se tivesse no centro, ia ser, né? Tivesse na origem, ia ser x ao quadrado sobre a ao quadrado. Só que agora eu tenho esse centro, então é x menos x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado sobre o b quadrado. Ou seja, a única diferença que a gente tem é que a gente está subtraindo as coordenadas do centro com o x que a gente tinha. Ou seja, a gente está pegando e subtraindo aí as coordenadas do centro na equação. Beleza? Então, essa é a primeira. E como é que ficaria a segunda? Mesma coisa, gente. Você vai marcar aqui
x do centro, aqui y do centro, né? Vamos chamar de y0, só que agora o eixo maior está com o eixo y, então a quadrado vai ficar em cima embaixo do y e o b quadrado vai ficar embaixo do x, então fica assim, ó, x menos x do centro ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado sobre c ao quadrado, sobre a ao quadrado, perdão, gente. Então, essa é a equação completa, né, na forma reduzida da elipse, né? Você pode encontrar essa equação mais completa, mas é muito pouco provável. Quando você precisar, provavelmente você vai precisar dela nesse formato aí. Beleza, gente? Então, tá aí a equação. Vamos fazer um exercício. Então, ó, eu quero a equação dessa elipse. Gente, vamos fazer a equação dessa elipse aí. O que eu tenho? Olha só. O eixo maior está claramente aqui com o y. Então, o A vai estar embaixo do y. Mas quanto que é o A? O A é a distância aqui do centro até esse vértice. É o tamanho do 5 até o 9. Então, esse tamanho aqui, 4, é o A. Quem é o B? O B é esse tamanho aqui. É esse tamanho do menos 6 até o 9. O B é 3. E quem é o centro? Quais são as coordenadas do centro? O centro tem coordenadas menos 6 e 5. Então, como é que vai ficar a equação dessa parada? A equação dessa parada vai ficar assim, ó. X menos o x do centro, então menos 6, elevado ao quadrado, sobre o eixo menor, que é o que está alinhado com x. Então, sobre 3 ao quadrado, mais y menos o y do centro, então y menos o y do centro, que é 5, ao quadrado, sobre 4 ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar x mais 6 ao quadrado sobre 9 mais y menos 5 ao quadrado sobre 16. E essa é a equação aí dessa elipse. Pronto, igual a 1, né? Faltou colocar aqui o igual a 1. Então, temos aí a equação da elipse na forma reduzida. Você não precisa desenvolver isso, não. Pode deixar desse jeitinho que está aí. Beleza, gente? Tranquilo? Não é difícil, né? Não é difícil. Ah, abogado, eu quero descobrir qual é a distância focal. Como é que eu vou descobrir a distância focal? Tá? Vamos só com um extra aí dessa questão. Como é que eu vou fazer para descobrir a distância focal? Basta fazer o seguinte, ó. Eu sei que o A é 4 e o B é 3. Ah, eu quero descobrir a distância focal. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu vou ter que 16 é igual a 9 mais C ao quadrado. Subtraindo aqui 7 igual a C ao quadrado. Então, C igual a raiz de 7. Então, qual vai ser a distância focal? A distância focal vai ser 2 raiz de 7. Né? E quais vão ser as coordenadas do foco? Gente, se a distância focal é 2 raiz de 7 e o C é raiz de 7, significa que do centro aqui, ela vai andar, como ela está em pé, ela vai andar raiz de 7 para cima e vai andar raiz de 7 para baixo. Então, vai estar aqui, ó, aqui e aqui. Essa coordenada é menos 6, essa coordenada aqui vai ser quanto? Vai ser 5 menos raiz de 7, e essa coordenada aqui vai ser 5 mais raiz de 7. Temos todas as informações da nossa elipse. Beleza? Vamos fazer a última questão aí de elipse. Encontre os focos dessa elipse aí. Então ele quer o foco, as coordenadas do foco. Vai ser treinar o que a gente treinou. Perceba, galera, isso aqui, ó, é o A quadrado. E esse aqui é o B quadrado, que é o menor, né? Então primeiro vamos descobrir quem é o C. O C vai ficar como, gente? Vai ficar assim, ó. 25, que é o A... Vamos escrever com calma, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, 25 é igual a 9 mais C quadrado. 16 igual a C quadrado. C igual a 4. Esse é o C. Esse é o C que é 4. Beleza, descobrimos aí o C. Só que para a gente descobrir qual vai ser o foco, a gente tem que analisar. Observa, gente, eu tenho aqui x menos 1 ao quadrado e y menos 1 ao quadrado. Significa que o centro dessa elipse está nas coordenadas 1 e 1. E essa elipse ela está alinhada com o eixo x.
Então ela ficaria algo assim, ó. Vamos tentar fazer o desenho dela mais ou menos. Não precisa se preocupar muito com a perfeição do desenho. Eixo X, eixo Y, um para de frente, um para cima. Eu cruzo essas informações e eu tenho aqui, ó, esse ponto. Beleza? Deixa eu só chegar aqui para cima, esse eixo, para ficar cabendo toda a elipse aqui no nosso desenho. Então, tá aí, esse é o centro. Beleza? E o que vai acontecer? Os vértices, o A, ele é 5, não é isso? Porque o A ao quadrado é 25, então A é 5. Então ela vai andar 5 para frente e 5 para trás. Então ela anda 5 para frente, faz de conta. Ela anda 5 para trás, faz de conta. Andou 5 para frente, vai dar quanto? Dos 1 andou 5 para frente, ela para no 6. 1 andou 5 para trás, ela para no menos 4. Então, tá aí o eixo maior. Onde é que vai estar o eixo menor? O eixo menor dela, ó, o B é 3, né? O B é igual a 3. Significa que ela sobe 3, então ela para onde? Subindo 3. Aqui está no 1, subiu 3, ela para no 4. Está no 1, desceu 3, ela vai parar no menos 2. Então, é uma elipse que vai passar por esses pontos aqui. Vamos tentar desenhar ela aqui de laranja. Então, ó, é uma elipse que vai passar por esses pontos aqui, ó. Então, tá aí, ó, mais ou menos essa elipse. E aonde que vão estar os focos dela, gente? Os focos vão estar mais ou menos aqui. Se o C ele é 4, significa que daqui ela andou 4, ou seja, onde é que está aqui, ó? Esse ponto aqui é o primeiro foco. Quanto que está aqui, ó? É x, y1, e quanto que é o x? Andou 4 para cá, aqui é 5. E vai andar 4 para cá. Anda 1, saiu do 1, andou 4 para trás, vai parar no menos 3. O outro ponto vai estar mais ou menos aqui. Então, esse é o foco 2. Então, qual é o foco 1? O foco 1 vai ser o x5 e o y1. E o foco 2 vai ser x menos 3 e o foco 1. Tá aí os focos dessa elipse. Tranquilo? Então, é isso, galera. Essa foi a nossa aula sobre elipse, só a introduçãozinha. A gente ainda precisa falar de hipérbole e de parábola. Até o próximo vídeo.